aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Hoje teremos um dossiê depois de muito tempo. Vamos falar sobre empresa estatal, gente, que parece que está fazendo propaganda contra Bolsonaro e até já deu disputa entre ministros. A gente também vai falar da Lava Jato, tem coisa nova para falar. A gente vai falar de Paulo Guedes, que vai aparecer nesse dossiê, mas também tem coisa séria aí para falar sobre ele. Eu falei para vocês, Paulo Guedes está na mira desse pessoal, gente, e a coisa tá ficando perto assim de chegar, sabe, a perseguição começar a aumentar. A gente vai falar disso daí. Também vamos falar do STF e Silas Malafaia falou que nas próximas horas vai estar fazendo um vídeo contra Alexandre de Moraes. Vamos passar por cima disso daí. Vamos também falar sobre os nossos deputados da base, algumas coisas acontecendo, notícias boas e algumas coisas assim pra gente pontuar que tem gente que a gente precisa abrir o olho mesmo. Também tem mais o que, senhor? Tem muita coisa para falar, tem mais coisa para falar e a gente vai começar falando, na verdade, por uma coisa que eu nem disse ainda, que é a questão, sabe, desse estado que o Brasil tá tudo parado, tudo fechado e que tá começando a mudar. E a gente vai começar aqui já falando do estado do Paraná. E vejam só, essa notícia aqui, a gente pode olhar de um jeito e muita gente pode ficar triste com essa notícia. Eu acho, na sinceridade, que é uma notícia pra gente começar a se alegrar. E por que eu digo isso? Vejam só. O Ratinho Júnior, que é o governador lá do Paraná, eu acho que ele não tá seguindo muito a vontade popular. Porque ele tá ameaçando prefeitos que não seguiram lá o decreto dele, né, de manter tudo fechado. E por que eu tô falando pra vocês que isso daí é uma notícia interessante? A próxima notícia vocês vão ver assim que, cara, realmente, vai estar melhorando. Esse ano, gente, é ano de eleição. Ano de eleição. Governador é só 2022. Eles sabem que o povo tem memória curta. Mas, 2, 3 meses, o povo lembra das coisas. Os prefeitos estão começando já a desobedecer o governador. Por quê? Porque a população está cobrando. Muita gente aí vai tentar a reeleição. Vocês acham que o povo vai querer votar no prefeito que fez elas perderem os empregos? Então vejam como a coisa está indo. Então os próprios prefeitos já estão começando a agir contra os governadores. Isso não é só no Paraná. Aqui peguei o Paraná porque já saiu a notícia. E aí você vê, ó, a reação do próprio povo. Coloquei um quadrado aqui para depois não ter problema com foto com ninguém. Matéria do Globo. Domingo de sol no Rio tem praias cheias e máscaras em segundo plano. Aí você vê que o brasileiro realmente honra, sabe, o jeitinho brasileiro. De não querer respeitar as regras. Então veja como a própria população, o próprio povo já está começando a dar um basta em tudo que está acontecendo. Não, cara, a gente vai voltar a viver. A gente vai voltar a viver. Eu fico muito feliz. Para mim, isso daqui é a melhor reação que o povo pode dar. É voltar a viver normalmente. É o que eu mais quero ver nesse momento agora. Eu acho assim mais fundamental. É o povo voltar a ter sua vida normal e a trabalhar. Cara, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. Muito feliz. Lógico, respeitando aí, tomando medidas de segurança e por aí vai. Mas, cara, eu quero ver o povo voltar a trabalhar. Eu quero ver o povo empregado. E aí, falando de povo empregado, olhem só isso daqui. CNN Brasil. Pandemia empurra desempregados para ruas e abrigos em São Paulo. Quantas vezes a gente não avisou do que estava acontecendo, que tinha que ter assim de uma certa forma, sabe? De uma forma mais organizada, de uma forma mais racional, não podia ser de qualquer jeito. A gente falou ontem do Rio, agora em São Paulo, sabe? Olha só, aumento de 80% na ocupação de vagas de acolhimento. Imagina, gente, o que está acontecendo, quantas pessoas aí não estão perdendo emprego, não estão tendo uma casa para morar. E aí, seguindo São Paulo, pra gente começar a entrar em Lava Jato, vejam só. O Dória, porque é do PSDB, fala, ó, jamais condenar por antecipação. Já que é do lado dele, né, não, até é capaz, né, de Serra ser condenado e Dória falar que foi golpe. Foi golpe contra a Serra. Aquela mesma história lá do Serra Livre. Vai ser hashtag Serra Livre. E aí você vê, né, que interessante. E aqui vale o comentário que a gente precisa esperar chegar o ano de 2020, para Lava Jato realmente bater na porta de alguém do PSDB. A gente precisou esperar Sérgio Moro deixar o governo, deixar o cargo de ministro, a Lava Jato, ó, batendo na porta do Serra. E aí, falando do Moro, você vê que ele tá realmente assim numa agenda que parece que ele tá tentando se tornar uma figura pública, né, uma figura política. Sérgio Moro tá aí, ó, na Globo News. E o Ricardo diz, ó, é mais que urgente, é urgente ao vivo e exclusivo.
Você vê aqui no desenho, ó. Urgente News ao vivo e exclusivo. Lá uma entrevista com o Moro, né? Um monte de coisa lá. Por aí Maria. O cara tem nem o que falar, né? E aí, mais uma vez aqui, olhem como o Rodrigo Maia, ele vem utilizando, sabe? Essa tensão que o pessoal da Lava Jato está criando contra o Aras. O pessoal da Lava Jato está perseguindo o Aras, e não é de hoje, eles já reclamavam, eles não aceitaram a vitória de Aras, eles querem que a lista tríplice seja respeitada, eles tanto querem que eles estão criando uma lei para obrigar o presidente a escolher uma das três pessoas da lista tríplice para ser o novo PGR. Eles querem fazer isso em forma de lei. E sabe quem é que está tentando buscar assinaturas para avançar com essa lei? Joyce Hasselmann. A mulher que fez a biografia, né, de Sérgio Moro. Mas enfim, Rodrigo Maia, surfando nessa onda, dessa disputa, vem e fala sobre Dallagnol. Porque ele diz que as acusações contra a Lava Jato são para prejudicar a candidatura do Moro em 2022. Então está muito claro qual é o jogo que está sendo jogado. Não se enganem, Rodrigo Maia ele não está preocupado com Sérgio Moro. A preocupação de Rodrigo Maia é contra a Lava Jato. Enquanto a gente está suspeitando de Moro, de Dallagnol, desse pessoal, Rodrigo Maia está preocupado com a Lava Jato. Lembra aí que tem uma certa planilha, que tem um tal de nome Botafogo nessa planilha, que não sei, né? Pode deixar muita gente aí preocupada. Mas enfim, vamos continuar. E aí, só para relembrar, isso aqui eu faço questão de martelar sempre. Dallagnol falou lá, ó, na CNN, que o governo e os aliados estão agindo contra a Lava Jato para enfraquecer Moro em 2022. Então se preparem aí. Eu não acho que Moro vem como presidente. Eu tenho para mim que ele vai tentar, talvez, uma vaga de senador pelo Paraná. Ou talvez até pro estado, mas que ele vem como senador. Até o Renato Azevedo, ó, já fala de novo, ó. Moro e Dallagnol estão assanhados para a campanha de 2022. E aí, Moro até se posicionou depois disso, falou, não, eu não vou participar em 2022, que isso, aquilo, outro. E pra gente fechar esse assunto aqui, mais ou menos, né, tem umas coisinhas a mais, mas não envolve esse pessoal. Olhem só essa capa da Veja, retrospectiva 2015. Ele salvou o ano. Quantos anos a população brasileira, sabe? A gente não recebeu esse reforço da mídia o tempo todo que o pessoal da Lava Jato são heróis. Olhem para isso daqui, eles são heróis do Brasil. Eles salvaram o Brasil para criar essa atmosfera, né, em torno deles de quase semideuses. Então vejam só, gente. E hoje a gente tá vendo aí, né, o que é que tá acontecendo. É impressionante. Eu acho realmente impressionante. Até Lilo falou isso daí nos vídeos. Como o povo, sabe, em questão de dias, até realmente de dias, acordou pra quem é Sérgio Moro. Sabe, 2, 3 dias o pessoal não entendeu, não, cara. Esse cara aí não tá do lado que eu quero estar. Esse cara não tá do lado que eu quero estar. Principalmente depois que Bolsonaro deu a resposta pra ele. Mas vamos começar. Vamos adiantar aqui. Que isso daqui vai juntando até com o STF, que a gente vai falar na frente. Tem algumas coisas a ver aí também com o Paulo Guedes. Mas a gente tá na Lava Jato. Vejam só. Deltan Dallagnol, ele deu uma entrevista para o Correio Brasiliense. O título da entrevista é: foi a própria PGR que criou e prorrogou forças-tarefas. Aí o Renatinho ele faz um comentário e diz, ó, o sujeito atribui inúmeras vezes a palavra clandestina a supostas falas do Aras. Cita que o biografado, né, o Sérgio Moro, foi escolhido por Jair Bolsonaro durante a campanha, quando é sabido que o convite ocorreu após das urnas, e conclui dizendo que a Lava Jato não é política. Então, essa afirmação mesmo aí de Bolsonaro ter escolhido o Moro, cara, a gente lembra o que aconteceu. Foi Bolsonaro ir lá falar com o Moro virou as costas lá no aeroporto, sabe? Só baixou a cabeça. A gente viu lá o desprezo, né, de Moro contra Bolsonaro. Tanto que Bolsonaro disse que ele ficou triste. E falou, ele ficou triste. Mas olha o que é engraçado dessa reportagem. Tem várias perguntas, né? Essa pergunta aqui, ó. Em ofício assinado, nessa última terça-feira, pelo vice-procurador Humberto Jacques, ele disse que o modelo das forças-tarefas é pródigo em anomalias, incompatível com o perfil constitucional do Ministério Público. E aí vem o Dallagnol e diz, né? Refleti sobre a íntegra desse parecer dele e creio não ser o mesmo discurso do Aras, do procurador do Aras, de clandestinidade das forças-tarefas. Aqui está suficiente, vejam só. Quando ele já fala do Aras, ele já bota no Aras que o Aras está falando que as forças-tarefas são algo clandestino, que está agindo de forma basicamente ilegal.
Só que ele faz uma inversão na fala, né? Ele defende um pouquinho Humberto Jacques. Sabe quem é Humberto Jacques? É o vice-procurador que está envolvido aí nos processos contra o Abraham Weintraub. É o vice-procurador que está envolvido aí no inquérito lá do Alexandre de Moraes. E perceba, para Deltan Dallagnol, não. Esse não é o mesmo discurso do Aras. Esse cara aí é do bem, o do mal é só o Aras. Olha como são as coisas, né? Fica aí a análise de quem que Dallagnol tá do lado. Do Aras ou do Humberto Jacques? Não, não é do Aras, é do Humberto Jacques. Mas beleza. E aí, vejam só isso daqui, ó. Dallagnol tá muito preocupado aí com a PGR, falando que a PGR está desmantelando a Operação Greenfield. Tá desmantelando, ele tá muito preocupado com essa operação, mas muito, de uma forma absurda. E eu tô falando pra vocês, gente, o pessoal vão ir atrás de Guedes, e tá começando. Eu tenho as informações, mas um dia eu acho que eu poderia mostrar, mas tem algumas coisas assim que realmente no momento não dá pra falar. Não dá pra falar. Até tem um documento que eu poderia falar, mas não posso mostrar em público esse documento. E vejam só isso daqui, ó. Investigação da Greenfield sobre Paulo Guedes avança. Segue em velocidade de cruzeiro a investigação contra por suspeita de ter participado de fraudes em fundo de pensão por meio da gestora, da qual era sócio antes de ser ministro. Pessoal, Paulo Guedes já explicou isso daí de diversas formas. Mas o que é que a mídia vai falar? Não, que Paulo Guedes aí fez coisas. Vocês acham? Conhecendo o Brasil, conhecendo como é que funciona a nossa justiça, eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo dessa operação continuando. Como é que assim? Andar de qualquer jeito. Fico assim, bem preocupado, sabe? Principalmente por Deltan Dallagnol estar muito preocupado. Eles vão atrás de Paulo Guedes nessa operação Greenfield. Pode esperar aí. Pode esperar que vai chegar a hora do povo, de nós, pegar nossos celulares e tentar demonstrar algum apoio, cobrar deputados para fazer alguma coisa, mas fiquem de olho abertos. E aí, para a gente falar de ministros, para a gente chegar na parte realmente central do nosso dossiê, a gente falar da nossa estatal, vejam só isso daqui, ó. Renatinho de novo, o que dizer de uma notícia como esta? Matéria aqui do Estadão. Itamaraty vira bunker de olavistas no governo. Olha, o mais engraçado para mim, gente, é aqui o início. Brasília. Mais de 2 toneladas de matérias de combate lá ao vírus foram, de materiais para combater essa nossa pandemia, foram doadas pelo embaixador chinês, lá o Yang Wanming, lá no Brasil. E fala que aconteceu lá na cerimônia e o Ernesto não participou, sabe? E aí provocou incômodo, que isso, aquilo, outro. Aí você vê, o pessoal tá querendo usar o embaixador lá da China para gerar um problema com o Ernesto. Um negócio assim meio intrigante. E lá no final vai dizer, ó, essa postura do chanceler tem desagradado a políticos aliados e a integrantes do próprio governo. Quem são esses integrantes que estão insatisfeitos com o Ernesto? Que buscam convencer Jair Bolsonaro a desmontar um dos últimos bunkers ideológicos de sua gestão. Vejam só, né? É aquela mela narrativa. Ernesto não presta, Ricardo Salles também não. E aqui eles falam do meio ambiente no final. E você vê, né? Aliados, botando a questão com o embaixador chinês, sabe? Que é um problema. O problema de Ernesto também tem a ver porque é um lugar que ainda tem as pessoas da ala ideológica, sabe? Os conservadores, os bolsonaristas conservadores não prestam, ou os bolsolavistas, como eles chamam, hotelavista, como o pessoal chama. Muito intrigante, né? Mas muito intrigante. E aí chegamos no nosso dossiê, que eu escondi algumas informações de forma proposital, porque eu quero que a gente analise a informação, sabe? Primeiro, antes de você fazer juízo das pessoas envolvidas, que a gente vai falar de alguns ministros. Vamos falar de alguns ministros. Então vejam só. Silvio Grimaldo, ele vem aqui e diz, ó, bom dia para você que acordou e leu a matéria de onde a gente vai saber, fazendo publicidade da maior campanha esquerdista de todos os tempos. A matéria, não vou falar de onde é ainda, o título é, ó, empresas boicotam publicidade no Facebook por discurso de ódio. E a matéria foi feita pelo Jonas Valente. Grava o nome. A matéria, você vai lá e dá uma lida, né?
Diversas empresas iniciaram nessa semana um boicote ao Facebook, anunciando que deixarão de veicular anúncios publicitários durante o mês de julho na plataforma e em outros apps controlados pela empresa como o Instagram. A recusa foi motivada pelo que consideram a incapacidade da rede social de lidar com discurso de ódio, desinformação e conteúdos de incitação à violência. Resumo bem rápido. Tá vendo aqui que eu grifei, né? Sleep Giants. Vocês lembram do Sleep Giants? Aquela empresa que foi lá atrás do Jornal da Cidade, do Folha Política, se não me engano, do Conexão Política, do Brasil Sem Medo, de fazer com que empresas tirem a monetização de sites de direita. Então, olha que uma das pessoas que estão promovendo isso daí, um dos grupos que estão promovendo um pouco uma parte dessas ideias, que está incentivando. O que eles querem no final, sempre? Eles não estão satisfeitos com a forma que o Facebook está agindo contra o nosso lado. É basicamente isso. Fala, ó, cara. Pô, os conservadores aí estão com... Isso daqui que eles estão partilhando eu não gosto. O que eles querem realmente, no final das contas, é meio que, sabe, remover algumas contas do nosso lado. É basicamente isso. É filtrar o que pode ser dito e o que não pode ser dito. É isso daí que a matéria tá dando notoriedade. A matéria tá dando notoriedade e, tipo assim, você vê, né? Tratando esse pessoal aqui como herói. O Sleep Giants é quase um herói, sabe? Essa campanha de discurso de ódio. Discurso alinhado à direita, sabe? Alinhado a Bolsonaro, alinhados aos nossos valores. Esse pessoal, às vezes, classifica como discurso de ódio. E aí, por que eu tô trazendo essa matéria? Olha como as coisas vão ficar interessantes, né? Jonas Valente. Vamos falar só desses Sleep Giants. Eles, inclusive, acionaram o Banco do Brasil para remover, sabe, propaganda do site de direita. O Banco do Brasil, no momento, tirou. Carlos Bolsonaro falou algumas coisas que falou que é isso aí, velho? Quer dizer, agora o Banco do Brasil é completamente parcial? Não pode ter nada para direita? É só para esquerda? E aí o TCU ainda mandou suspender e ainda vai abrir aí uma investigação aí, né? Para começar a olhar, para ver, que história é essa daí, cara? Que história é essa daí? Envolver o TCU contra a gente. E aí, beleza, né? E aí, quem é o Jonas Valente? Esse repórter. Calma que a coisa vai tomar forma. Tô falando pra vocês. Vamos saber quem são os ministros, que a gente vai entrar nessa história. Temos que primeiro conhecer o jornalista. Então, olha o que o jornalista já fez, ó. Bolsonaro sanciona com vetos lei que obriga o uso de máscaras em locais públicos. Olha qual é a visão do Jonas. Uma birra que vai custar a vida de milhares de pessoas. E ainda quem defende esse genocida. Olha como é que ele trata Bolsonaro, o Jonas. Outro aqui dos Jonas, ó. Em resumo, não pode quem pensa a sociedade. O ataque ao pensar acadêmico é típico dos regimes autoritários. Falando que o Brasil, ainda do Bolsonaro, é uma ditadura. Aqui no caso do Weintraub. Olha isso aqui do Jonas. É bom lembrar onde tudo começou. Há 4 anos, o golpe na presidenta, deveria ser presidente, mas sabe como é um bom petista, né? Presidenta Dilma Rousseff. E, abriu caminho para a ofensiva que agora se traduz nessa gestão contra a vida e contra direitos. Olha como ele fala do governo. Olhem como ele fala do governo, Jonas. E aí você vê mais uma do Jonas, ó. Jair Bolsonaro está liderando o Brasil para o desastre. E por que eu tô falando disso tudo? Porque vejam só, o Jonas, ele ainda coordenou a elaboração do programa de governo para a área de comunicação e democracia da candidatura de Lula em 2006. Então vocês estão vendo, é o cara que fez aquela matéria que está apoiando grupos de esquerda a agirem contra grupos de direita. E aí, meus amigos, vejam só, o Jonas, ele é editor na TV Brasil. TV Brasil, tem aqui, ó. Vocês podem ver, tudo bonitinho, o contrato dele. TV Brasil. Essas informações, a maior parte delas, quem trouxe foi o Silvio Grimaldo. Mas não quis colocar porque ele fez uns comentários que podiam mudar o julgamento de vocês. E olhem só, né? Aqui, agora, é aquela matéria que eu censurei. Vou ler lá por completo. Porque eu botei aqui umas coisinhas pra gente esconder, né? Bom dia para você que acordou e leu a Agência Brasil, fazendo publicidade da maior campanha esquerdista de todos os tempos. Não custa lembrar que a Agência Brasil é da EBC, estatal controlada pelo General Gomes. E a EBC é subordinada à Segov, portanto, responsabilidade direta do ministro Luiz Ramos.
A privatização da EBC era a promessa de campanha do Bolsonaro, mas Ramos convenceu do contrário. E aí vamos ver se realmente tem algo a ver. Matéria da própria Agência Brasil. Em fevereiro de 2019, vejam só, Guedes defende privatizações e diz que a velha política morreu. E aí ele fala de várias empresas, até fala também da EBC. Você vê que tá a matéria aqui agora de maio, ó. Guedes tenta convencer militares que privatizações podem atrair 150 bi na retomada. Então aqui, ó, já em maio, olha, lembre as datas. Então agora Guedes já tenta mudar. Ele estava defendendo, ele queria, era plano do governo, e agora ele está tentando convencer militares. Quem é que está à frente da EBC? É o Ramos. E lá também tem o Gomes, né? E aí, vejam só, matéria da época. 10 de setembro de 2019. Ramos versus a privatização da EBC. General Ramos. Enquanto o governo Bolsonaro anuncia planos para privatizar a EBC, então veja, ó, antes de setembro já estava anunciando planos. E agora a Guedes está ali falando em maio que tem que tentar tentando convencer os militares. Ou seja, olha quanto tempo já se passou. Mas enfim, o general Luiz Ramos, ministro de governo, tem rasgado elogios à estatal. Muito se fala sobre a EBC, que a EBC tem que ser privatizada amanhã, que a EBC é um estorvo. As pessoas não conhecem a EBC, disse Ramos no Palácio do Planalto na última sexta-feira, na inauguração de sua nova central de videodifusão. O general afirmou que não questiona, botaram entre aspas, a decisão de Jair Bolsonaro de privatizar a EBC, mas disse que o processo ocorrerá com muita tranquilidade. E vocês estão vendo que realmente estamos em julho e a coisa não está andando. Mas beleza. Olhem só aqui, valor econômico. Isso aqui ainda foi de antes, de julho. Ramos diz que o governo não pode abrir mão de TV pública ao falar da EBC. O ministro foi lembrado por jornalistas da promessa de campanha do presidente Bolsonaro de fechar a EBC, chamada por ele algumas vezes de TV do Lula. Abre aspas. O presidente sempre teve esse posicionamento de fechar a EBC, mas a gente conversando, ele volta atrás. Não podemos abrir mão de uma TV aberta. Rapaz, querendo convencer o presidente. O ministro Ramos falou ainda a respeito da distribuição das verbas publicitárias do governo. Vamos verificar os contratos de publicidade para que a gente possa, com as emissoras de TV, vejam só, para a gente ver como que vai trabalhar. Disse, reafirmando sua admiração pelo trabalho da imprensa. Algo que repetiu por diversas vezes. Rapaz, se tem uma coisa que está gerando problema para o Brasil e que Bolsonaro e a família Bolsonaro faz questão de repetir, é a imprensa. É uma fala assim um pouco complicada, é uma fala bem complicada, mas beleza. E aí, Silvio resume lá depois, né? Então, para resumir, parece que o papel estratégico da EBC para esses militares do governo é colocar como um editor um petista anti-Bolsonaro que publica matérias promovendo organizações que perseguem conservadores e apoiadores do governo. Por isso não podemos privatizá-la. Parabéns, generais. A própria empresa estatal fazendo a campanha para perseguir conservadores e apoiadores do governo. A que ponto a gente chega? Que tem o Gomes e o general Ramos. São dois generais. Muito estranho, né, pessoal? Muito estranho. E não para por aí. Olha só o Gomes. General Gomes fecha acordo entre EBC e estatal chinesa de comunicação a pedido lá do Xi Jinping lá da China. O Brasil Sem Medo teve acesso ao acordo entre a empresa brasileira de comunicação e a China Media Group, estatal controlada pelo Partido Comunista Chinês, cuja finalidade é fazer propaganda internacional lá no país. É muito estranho, gente. Mas o general Ramos, não, a gente não pode privatizar a EBC. A gente não pode privatizar. Cara, beleza, não privatiza. Agora também, pô, desse jeito tá complicado. Você tem um editor, um cara que tá batendo em Bolsonaro todo dia. Ali foi só 4 exemplos. 4 exemplos, aquelas 4 matérias que eu mostrei pra vocês do Jonas. O cara que participou da campanha de Lula tá como editor da Agência Brasil. Rapaz. E aí, a gente vê aqui, ó, o nosso general Ramos.
que parece que ele não entende muito bem, realmente, dessa luta ideológica, sabe? Parece que ele tem um problema de entender essa questão ideológica. Porque ele, nessa foto aqui, esse rapaz que está com ele, se chama Aldo Rebelo. Aldo Rebelo é do Partido Comunista do Brasil. E risadinha aqui, ó, um pro outro. E você vê que quando ele toma posse, a primeira exclusiva do general é pra Globo. Pra Globo. O cara inicia fazendo entrevista pra Globo, entrevista exclusiva. Sabe? Então, tá complicado, Ramos. Ramos, acorda, Ramos. Acorda, acorda, sabe? Acorda. Não é assim que a coisa funciona. Não é dando entrevista pra Globo, tirando foto comunista, colocando, deixando um editor aí, né? Anti-Bolsonaro mesmo, sabe? Fazer propaganda contra o governo e contra os conservadores, os apoiadores de Bolsonaro. Não é deixando outro general lá Gomes fechar acordo com a China. Pô, aí tá complicado, cara. Aí tá complicado. Mas tem algumas outras questões aí que a gente tem que falar do Ramos, que é o quê? Eu sei agora que você deve estar até chateado. Você deve estar um pouco chateado com o Ramos. Mas, pessoal, o Ramos, ele não vai sair. Não vai sair. A gente tem que aceitar isso. Eu não tô aqui também para pedir a saída dele. Mas agora é aquela hora que a gente deve respirar, sabe? Respirar fundo e amadurecer e tentar entender. Pá, beleza, ele não vai sair. E o que é que a gente pode fazer agora? Não pra gente, pra tirar ele nem nada, mas para as coisas no Brasil começarem a melhorar. Então, a política é realmente a arte do possível. E você sabe que a gente sempre depende de outros políticos. Por exemplo, sempre que passar uma lei, a gente depende de Rodrigo Maia, colocar em plenário, e a gente depende dos votos. É assim que funciona a política. Você vê que o próprio antagonista trata aí o Ramos como o ministro Silvio Santos, que parece ser um cara que caiu nas gastas do Centrão. É engraçado, deve ser aquele cara bem bom de papo, sabe? Que chega, dá bom dia, dá um abraço, dá um sorriso, sabe o nome de todo mundo, nome, sobrenome, pergunta como é que tá do filho, aquele cara bom de conversa. Sabe? Ajuda a liberar as emendas. Então, você já viu que é um cara que tem trânsito no Planalto. Então você tá vendo aí que ele realmente aí pode estar ajudando o Bolsonaro a conversar com muita gente. Então agora a gente tem que, o nosso papel é o quê? Pegar o nosso celular, pega o celular, ó, abre lá o Twitter de forma educada. Quando a gente vê que tem alguma coisa que a gente precisa de um cara particular, tem alguma coisa lá no Congresso, ou então alguma coisa que tá acontecendo até na EBC, outra coisa, a gente tem que falar com o Ramos. Ô Ramos, pô, cara, a gente não tá do jeito que a gente quer. E aí usar a força, sabe, dos apoiadores do governo pra gente conseguir alguma mudança. Não espere ele sair. E principalmente por causa disso daqui, ó. Vejam só, exclusivo. Comandante militar do Sudeste substituirá Santos Cruz. O Ramos, ele era comandante militar do Sudeste. Quantos e quantos, sabe, oficiais do Exército ele não conhecia por ser o chefão? Ele era o chefão do Sudeste, galera. Era o chefão. Se alguém tentar fazer alguma coisa aí contra Bolsonaro, o Bolsonaro precisa do apoio do Exército. O cara aí realmente tinha influência no Exército. Então, pô, nessas horas aí, principalmente no Brasil que a gente vive, é importante ter alguém assim por perto. Então, não adianta a gente querer tirar o Ramos porque ele tem esse papel aí. O cara tá lá, sabe, pra garantir aquela conversa, sabe, o apoio que às vezes o Bolsonaro pode precisar. Vai que um dia precisa da ajuda do Exército, pô, é melhor ter um cara que já foi comandante lá do lado dele. Nunca se sabe, né? E você tá vendo que o cara tem um trânsito lá com o Centrão. Então a gente fala, mas também passa um pano, né? Meia boca. Então cabe a gente agir agora de forma mais interessante. Xingar o cara não vai resolver nada. Se xingar ele do jeito que ele vai achar que a gente é extremista, que a gente é radical, que a gente é isso, aquilo, outro. Tem que ir no jeitinho, sabe? Faz um cafuné nele, tenta inflar o ego. Militar gosta disso, assim, o ego, general, sabe? Usa assim, Vossa Excelência, um negócio desse aí, pô, ajuda a gente isso aqui, general, ajuda a gente. Ele fez alguma coisa boa, vai lá, dá um elogio. Vamos ver se, sabe, se na recompensa, como se fosse assim com um cachorrinho que a gente dá um biscoito. Vamos ver se funciona. E aí, vejam só ainda sobre a Agência Brasil, para vocês agora ficar com raiva de novo. A Agência Brasil, que aqui agora envolve o caso do Oswaldo Eustáquio, que foi solto, foi liberado. Ela primeiro fez uma matéria que apagou, eles apagaram, mas na internet o print é eterno. Olha o que eles dizem. O STF solta blogueiro Oswaldo Eustáquio. Blogueiro? O cara é jornalista, cara. É jornalista. Aí vocês, as tia do Zap, as heroínas do Brasil, as tia do Zap, eu tenho certeza, estavam lá no Twitter, elas pegaram o telefone, começou a falar um monte de coisa. E aí o pessoal viu, opa, a gente errou. Tiraram, apagaram e refizeram, ó.
STF solta o jornalista Oswaldo Eustáquio. É o que eu digo pra vocês, gente. O celular é o que a gente tem. É a forma que a gente tem de fazer pressão e dá certo. Dá certo. Dá certo. Mas, mais uma vez, isso daí acontece lá na Justiça Brasil, que tá ligado à EBC, que aí vai o Gomes e o Ramos. Era a hora aí da gente botar uma pressão. Falar, pô, Gomes, pô, Ramos, vai deixar acontecer isso daí, cara? Chamar um cara que é jornalista de profissão com registro, ser chamado de blogueiro, encabeçando a mesma narrativa da mídia, uma empresa estatal, que o pagador de impostos tá sendo do bolso da gente. Eu já paguei imposto um dia, eu ainda não pago mais imposto pro Brasil, mas beleza, né? Sou brasileiro, fico indignado com isso também. E aí, gente, sobre Oswaldo Eustáquio, tem umas coisas muito chatas para falar. Saiu lá, né, a decisão dele ser solto, mas tem várias proibições, mas várias proibições mesmo. Vejam só, uma das coisas é, ele não pode utilizar as redes sociais dele. Não pode participar de manifestação de direita, nem se comunicar com jornalistas e canais de direita. Olha as imposições. E o Rodrigo Constantino vem lá e complementa, né? Até Rodrigo Constantino do nosso lado. Oswaldo está proibido de manter contato com pessoas envolvidas nas investigações e de frequentar as redes sociais. Ele também deverá manter a distância de 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes e das residências dos ministros da corte e não poderá deixar o Distrito Federal. E eu pergunto para vocês, tá? Beleza. O Oswaldo é um jornalista. Como é que ele vai se sustentar se ele não pode participar de mídias sociais? YouTube é uma mídia social, sabe? Facebook, Twitter. Ele vai tirar o sustento dele como, gente? Como? Olha como são as coisas no Brasil. O cara foi solto, mas não pode falar. O cara foi solto, mas o que ele usa para o seu ganha-pão, que é a sua fala, tá comprometido. Cara, isso é um absurdo. Um absurdo. E aí, você vê que o antagonista, que por diversas vezes chama o blogueiro, sabe, que está completamente contra o governo, vem o Diogo Mainardi e fala, ó, o Google Brasil passou a boicotar o antagonista em suas buscas. Ainda bem que podemos contar com nossos leitores e, sobretudo, com nossos 100 mil assinantes que conseguem quebrar qualquer monopólio. Vejam só, né? Vejam só. Aí agora, né, quando é do lado deles, aí não, eles defendem que isso, que aquilo outro, e blá blá blá. Do lado deles vale tudo. Do lado deles, tudo deles eles se vitimizam, mas pra gente não. Eles fecham os olhos pra nossa situação. E aí, falando do STF, que é o Alexandre de Moraes, né? Olha só. Olhem só isso daqui. Quem está trabalhando no STF para permitir a reeleição de Alcolumbre no Senado? Matéria aqui do Gabriel Mascarenhas. Alexandre de Moraes é quem trabalha no Supremo Tribunal Federal para permitir a Davi Alcolumbre disputar a reeleição à presidência do Senado. Vejam só, né, gente? Que engraçado. E se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, é o Davi Alcolumbre que é responsável por pautar os pedidos de impeachment contra o pessoal do STF. Uma mão lava a outra, lava uma mão. Rapaz, é verdade, viu, minha tia? Abre o olho, que o Brasil não é para amadores. E aí vem o Silas Malafaia, que eu digo para vocês, ele diz, ó, amanhã vai ser muito quente. Vou postar um vídeo sobre o absurdo do tirano, ditador de toga Alexandre de Moraes. Não é possível o que esse camarada está fazendo, cerceando o jornalista em seus direitos constitucionais. Imprensa, OAB, Senado, cambada de inescrupulosos. Então, acho que o bicho vai pegar, viu? Acho que o bicho vai pegar. E o Malafaia também fez um comentário ontem que é interessante. Senhor Feder, não adianta conversa mole para tentar sair por cima. Não é o senhor que está rejeitando o cargo, mas sim o presidente que lhe descartou. Assuma que o senhor tem ligações com a turma do PSDB e outros contrários a Bolsonaro. O senhor caiu pelo que o senhor é. Eu acho que você não entendeu essa fala, né? Mas eu vou desenhar para você o que foi essa fala. Vejam só, o Feder tá falando que não foi Bolsonaro que não escolheu ele. Ele que recusou, sabe, a proposta de Bolsonaro. O povo é cara de pau demais, velho. Brasileiro é muito cara de pau.
Matéria Conexão Política. Feder diz que recusou convite de Bolsonaro para ser ministro da Educação. E aí tem uns tweets dele, né? E ele fala, ó, agradeço ao presidente Jair Bolsonaro porque tem um grande apreço, mas declino do convite recebido. Declino o quê, rapaz? Bolsonaro que não te quis. É brincadeira, viu? É brincadeira. E aí nessa área da educação, gente, isso daqui eu faço questão de mostrar pra vocês. Mas questão. Viram só. Tem Carla Zambelli, sabe, ontem, e fala isso daqui, ó. Os positivistas são o maior dos problemas do Brasil, o pior câncer do Brasil. E se não batermos de frente com eles, de nada terá valido todo o esforço de tirar o PT do poder, as reformas, etc. A escravidão a que estamos submetidos é de desanimar qualquer um que esteja batendo de frente com o establishment. Os positivistas é essa ala militar que faz parte do governo, que é esse pessoal que é, eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou um cara técnico, sabe? Eu sou contra ideologia. Eu não tenho ideologia. É basicamente isso. Quem não tem ideologia sabe como é, né? A ideologia que ele não tem é a conservadora. A de esquerda pode ter. Aí vem a Zambelli. Isso daqui, ó, foi nas últimas horas. Só que eu não tenho memória fraca. Há 2 dias atrás, 2, 3 dias atrás, no caso é do Febre, no final de semana, a Zambelli tweetou isso daqui, ó. Renato Feder defende a escola e o ensino sem ideologia política, qualquer que seja ela. Sabemos que ele irá trabalhar para formar adolescentes com excelência em português, matemática, ciência e afins. É exatamente o que queremos. Alunos livres e competitivos para o mercado. Bem-vindo. Tá dando bem-vindo, falando que é o que é isso daí, que não tem ideologia, não quer nada. Ela tá defendendo o positivismo. Aqui, ela tá defendendo o positivismo. E aqui ela tá falando que o positivismo é o pior câncer do Brasil. Sabe o que chama isso daqui? Surfista. Surfista da onda Bolsonaro. Ela tá vendo muita gente satisfeita com algumas ações de algum desses militares militar e aí tá tentando capitanear em cima. Tá tentando aí fazer fama. Isso daqui se chama surfista, mas surfista mesmo. E o pior, nesse post aqui ainda, que ela fala aqui mal dos positivistas, ela, gente, escondeu comentários. Olha só, comentários escondidos. Veio uma deputada federal de direita que diz que luta pela liberdade de expressão está escondendo comentários. Porque no Twitter você não pode apagar comentários de outras pessoas. Você não tem essa função assim, ó, vou apagar o que essa pessoa disse. Ela tá escondendo. Você só acha se você clicar no botãozinho. E aí o cara pergunta, ó, ela está falando contra si? Não pode falar isso, ó. Olha isso daqui, ó. Eu estou certo de que você não faz a menor ideia do que está falando. Porque ela estava defendendo outra coisa 2 dias atrás. Vocês acabaram de vez. E ela foi lá, ó, escondeu, não. Não fala não. Não pode falar. As outras pessoas não podem ver isso. Olha o cara aqui, ó. Vai trabalhar, rapaz. Vocês estão vendo, né? Rapaz, uma pessoa que luta tanto pela liberdade, escondendo respostas do povo. Não quer ouvir as queixas do povo. Mas Zambelli. Só quer deixar os comentários bonitinhos a seu favor? Zambelli. É por isso que eu não te compro, Zambelli. Não dá, cara, não dá. Vendo isso daí, mudar de comportamento em 2 dias, tá defendendo aqui o Feder e o positivismo. Aqui agora, passa 2 dias, você agora já tá completamente contra o positivismo. Quer dizer que você descobriu que o positivismo era ruim no intervalo de 48 horas. Faça-me favor, né? Faz-me o favor. Mas beleza, vamos continuar. Enquanto isso, no outro lado assim, né? Dentro da direita ainda, temos Felipe Barros com notícias boas. Vejam só, né? O Felipe Barros, ele fez um requerimento. Ele fez exatamente para mim o que eu quero ver o nosso deputado fazendo. Criando problema lá pessoal. Requerimento de informação com base na lei de acesso à informação sobre a viagem à Rússia do senador Ângelo Coronel, presidente da CPMI das fake news, né, da censura, e relator do projeto de lei da PL das fake news também, né, que está tentando censurar as redes sociais. Olha o que ele pergunta. Quanto foi gasto na viagem? Qual foi o relatório gerado pelo senador para o Congresso? As pessoas com que o senador se reuniu e os temas tratados? Quem o acompanhou? Quem convidou ele para fazer essa viagem? Quais parcerias ou acordos foram firmados? Quais benefícios o povo brasileiro já está usufruindo e quais ainda vai usufruir dessa viagem?
E ainda fala que ainda requer documentos que comprovem e se há perspectiva de novas viagens com o mesmo fim. Isso daqui é o que o Randolph Rodrigues iria fazer, sabe, contra qualquer um de nossos deputados. Então, parabéns, Felipe Barros. Parabéns. Vamos criar problema para os caras também. Eles não ficam o dia todo criando problema para o nosso lado. Pronto. Parabéns, Felipe Barros. Aqui temos outro. Esse aqui, meu Deus do céu. Educação. Douglas Garcia, ele não pode fazer para o país todo, mas pelo menos lá para a questão de São Paulo, para o estado de São Paulo, ele está apresentando uma PL para barrar, sabe, essa doutrinação ideológica nas escolas. Tá fazendo a parte dele. Parabéns, Douglas Garcia. Parabéns do movimento conservador. Até aqui o símbolozinho. E vou até fazer um jabá. Nunca me pediram nada, mas eu faço questão de fazer. O movimento conservador já soltou a lista aí dos seus pré-candidatos, né, a vereadores agora em 2020. Estarão em 26 cidades do estado de São Paulo. Então, pessoal, quem foi de São Paulo, olha o nome aí. Vai na galera aí que o nome é certo. Se você já tiver o nome de uma pessoa que você conhece, que realmente assim é um bolsonarista bom, beleza. Se você estiver procurando nome para vereador, cara, tá aí os nomes. Vai que os caras são bons. Vocês estão vendo o Douglas Garcia. É tido como o melhor deputado que nós temos hoje, né? E pra gente chegar ao fim do vídeo, eu quero chegar com essa notícia aqui, que é uma notícia, pra mim, uma notícia muito boa. Pra gente parar pra olhar. Celso de Mello faz aniversário e STF fica a 1 ano de ter novo ministro. Nosso ministro Celso de Mello, ele fará aniversário no dia 1º de novembro de 2020. Todo ano, 1º de novembro. O que significa que ele vai se aposentar compulsoriamente e nós teremos, sabe, a nossa primeira indicação. Gente, a partir de novembro as coisas tendem a melhorar. Porque pelo menos no STF as coisas vão começar a ter uma mudançazinha. Vejam que o STF, eles barraram lá a questão do Marco Aurélio de proibir que o STF de forma monocrática, sabe, o único juiz de forma monocrática, possa cancelar decisões de outro poder. Como por exemplo a questão lá do Ramagem, na PF. Eles recusaram, não, a gente ainda quer ter esse poder. Vocês querem ter esse poder? Beleza. Agora a partir de novembro, o ministro do STF bolsonarista que vai entrar, ele também vai ter esse poder de tomar decisões monocráticas. E STF, todo mundo é Deus, né? Eita! E aí, pessoal, 1º de novembro, né? É aí a aposentadoria do Celso de Mello. E olha como é a vida. A vida imitando, não a arte, mas a vida imitando, acho que os céus. Dia 2 de novembro é o dia de finados, que a gente comemora aquelas pessoas que nos deixaram. A gente comemora. Eu vou comemorar. Celso de Mello fica muito feliz. Poxa, obrigado mesmo por tudo que você vê. Obrigado. Viva bem aí agora. Pega o dinheiro que você tem, cara. Você deve estar ganhando, sei lá, mais de 30 mil reais por mês. Curta muito, curta seu neto. E agora, agora a gente vai ter um novo ministro. Graças a Deus. Então, gente, tá chegando perto. Tá chegando perto. Temos o quê, ó? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Novembro não conta, que é dia 1º já. Temos 4 meses. A gente tem que segurar as pontas aí por mais 4 meses. E as coisinhas vão começar a melhorar, né? A cidade já estão reabrindo, empregos começarão a ser gerados, sabe? As coisas estão começando a voltar ao normal. Então, meus amigos, fico por aqui hoje. Deixa aí minhas redes. Tem um canal secundário, para quem não sabe, corre lá. Kim Paim Aleatoriedades. Tá lá meu Twitter, Instagram, Facebook. E por hora é isso. Espero ver vocês amanhã novamente. Aquele beijo, aquele abraço. Tamo juntos e valeu!